A gente vai começar o nosso projeto preparando o nosso bastidor. Essa etapa você não precisa fazer, mas eu gosto de fazer porque esse bastidor ele é feito de bambu e eu acho que ele escorrega bastante na hora que a gente vai prender o tecido e a gente precisa que o tecido fique bem preso. Então eu peguei uma tira de tecido de linho misto mesmo, e vou enrolando no aro que fica na parte de dentro do meu bastidor. Eu enrolo ele inteiro e aqui no final eu vou usar uma fita crepe para prender, para deixar ele bem presinho. E aí a gente tem o nosso bastidor assim ó, enroladinho. E agora a gente vai vir com linho misto, então eu vou colocar ele aqui por cima. Vou pegar o aro de fora e vou colocar aqui por cima e vou esticar esse tecido. Eu gosto de colocar meus 2 dedões e puxar eles sempre para baixo. Aqui a gente tem uma rosca e para apertar bem eu vou usar uma chave Phillips. Então eu coloco ela ali do outro lado, seguro a rosca e aperto bem. E depois, para esticar um pouquinho mais esse tecido, eu vou segurar e puxar para baixo. E aí eu vou esticando o máximo que eu conseguir. Se eu conseguir apertar um pouquinho mais, eu aperto. E aí o nosso bastidor precisa ficar igual um tambor. Se no meio do trabalho você precisar apertar um pouco mais, você pode usar tanto a chave Phillips quanto esticar de novo o tecido. Depois do tecido bem esticado, a gente vai passar o nosso risco. Eu peguei aqui alguns ímãs e daí eu vou colocar para segurar o meu desenho na parte de trás. E eu vou usar essa caneta, que é chamada de caneta fantasminha, que você usa calor e ela apaga, mas vocês podem usar qualquer outra caneta que vocês tiverem. Então eu vou contornar todo o meu desenho e vou passar esse risco aqui para o meu tecido. Depois que você terminou, é só você tirar os ímãs e ele já tá prontinho pra gente começar a bordar. Essa aqui é a nossa agulha de punch needle, eu vou ensinar vocês a como passar o fio nela. Com esse passador de fio, a gente vai colocar ali na pontinha da agulha, naquele buraquinho, e já vou aproveitar e enfiar o passador lá por dentro até ele aparecer aqui na parte de baixo. Vou colocar o meu fio nesse aramezinho e vou puxar até o meu fio aparecer aqui na parte de cima. Aí é só dar uma ajustadinha. Então, para começar a bordar, eu vou te dar 4 dicas. Primeiro é a direção da nossa agulha. O nosso chanfrado da agulha sempre tem que estar virado para onde a gente está indo com a agulha. Então eu sempre falo que o chanfrado é a frente do carro e o buraquinho dela é a traseira. Então ela sempre tem que estar na mesma direção. Segunda dica é sempre ir até o final da agulha. Então na hora que eu estiver bordando, eu vou furar o tecido até o final. A terceira coisa é o fio que está entrando pela agulha, ele precisa estar bem solto. Percebe que aí no vídeo, ó, eu sempre dou uma puxadinha no fio para que ele não fique prendendo. Ele precisa correr livremente dentro da agulha. E a última dica é você não levantar essa agulha do tecido. Eu falo que eu praticamente caminho com essa agulha sobre o meu tecido. Então, tendo essas 4 dicas, com certeza o seu avesso vai formar essas argolinhas. Porque aqui a gente está bordando do avesso, então o direito da peça, na verdade, é a parte de baixo. Eu gosto sempre de contornar primeiro meu desenho para depois preencher, e o preenchimento eu sempre vou fazendo em espiral. E aqui, depois que eu terminei de preencher tudo, eu vou segurar o meu fio, puxar a minha agulha, cortar o meu fio, e esse é o meu direito. E depois eu vou seguir aqui para minha segunda cor, eu passei o meu fio e eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz o primeiro. Então eu gosto de contornar primeiro todo o meu desenho para depois preencher. Lembrando sempre daquelas dicas, sempre a direção da agulha, então o meu chanfrado ó, sempre tá virado para frente. Quando eu chegar aqui no final, eu vou virar a ponta da minha agulha ou eu viro o meu bastidor, porque a agulha sempre tem que ficar na mesma direção. Sempre ir até o final da agulha, o fio precisa estar bem solto, não pode estar preso em lugar nenhum. E a última dica é não levantar muito a minha agulha, sempre caminhar com a pontinha da agulha sobre o tecido.
E durante o processo, sempre dá uma olhada do outro lado para ver se as argolas estão saindo do jeitinho que você quer. E aqui eu comecei com a minha terceira cor, então sempre do mesmo jeitinho, eu primeiro contorno o meu desenho para depois preencher, e eu vou fazendo assim por todas as cores. Então aqui a gente terminou toda a parte do nosso bordado. Agora para o acabamento a gente vai usar a Punch Needle Glue, que é uma resina. Ela já vem pronta para a gente usar, então a gente vai colocar sempre ela no avesso da nossa peça. E aí com a ajuda de um pincel a gente vai espalhar essa resina por todo o nosso bordado. Então eu vou passar aqui ó, bem no cantinho do meu bordado, mas não vou passar no meu tecido. E vou espalhando essa resina por todo o meu bordado. É ela que vai garantir que o meu bordado não vai se desfazer. Então eu preciso espalhar essa resina na peça toda. Depois que eu termino de passar, eu espero essa resina secar um pouco ou posso usar um secador. E aí, com ela pronta assim, eu vou tirar o meu tecido do bastidor. Vou pegar minha chave Phillips e vou soltar um pouco dessa rosca que estava bem apertada. E aí eu tiro esse aro e tiro o meu linho misto. Vou pegar uma tesoura e vou cortar toda a lateral aqui. Eu gosto de deixar 1,5 dedo mais ou menos para poder fazer o acabamento da peça.
Depois, com uma tesoura com uma ponta mais fininha, eu vou vir fazendo pix em volta dessa peça. Eu corto bem pertinho do meu bordado, mas cuidado para não cortar ele. Depois de finalizar os pix, eu vou pegar a cola quente e vou passar aqui na borda do meu bordado e vou começar a colar esses pix. Eu gosto de puxar bem esse tecido para não ter muito tecido aparente entre o bordado e a parte de trás. Então eu vou passando cola e vou puxando bem esse tecido para a parte de dentro. E para finalizar, agora eu vou usar um feltro, então eu vou passar cola aqui na minha parte de trás, vou colocar o feltro e vou pressionar. Se precisar colocar mais cola em algumas partes, pode colocar. E agora a gente vai passar cola bem nesse cantinho onde tá o tecido aparecendo, para que não fique nenhuma bordinha de tecido aparecendo. Então eu vou colar todos os cantinhos. Essa parte faz com bastante cuidado. Cuidado para não colar nem o seu dedo, nem os fios. Então a gente vai passando com cuidado em toda a volta. E por último, eu vou vir com a minha tesoura e tirar o excesso de feltro. Cuidado para não cortar as argolinhas, né, do seu porta-copos aqui. E a gente vai tirando todo o excesso e dando o formato que ele precisa ter. Eu virei aqui do avesso, tirei também os excessos de feltro. E o nosso projeto ficou desse jeitinho, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem um kit para fazer um desses, é só entrar no site. Até mais!